Os triglicerídeos aumentados e a gordura no fígado vem crescendo bastante nos últimos tempos por culpa dos nossos hábitos diários, de como a gente se alimenta, da falta do exercício físico, enfim, muitos fatores que prejudicam a nossa saúde. Só que também existem muitas práticas que a gente vem tomando achando que vamos solucionar esse problema de triglicerídeo alto e de gordura no fígado, mas que acabam não resolvendo em absolutamente nada. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são os motivos dos triglicerídeos aumentarem tanto, por que parar de comer gordura não é a solução para evitar os triglicerídeos altos e para tratar a gordura do fígado, e também eu vou passar para vocês 6 passos de como resolver os triglicerídeos altos e a gordura no fígado, sem a gente citar remédios aqui. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato e eu sou médico, você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. O canal este, aliás, está sempre produzindo vídeos sobre saúde. Se você não quiser perder nenhum vídeo, simplesmente se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dessa forma você vai estar sempre sendo avisado sobre vídeo novo, e também deixe o seu comentário no final do vídeo dizendo o que você achou do conteúdo. Por que os triglicerídeos aumentam? Essa é uma dúvida que fica na cabeça de muitas pessoas, principalmente daquelas que estão parando de comer gordura e percebem que os triglicerídeos não estão diminuindo. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça para virar a chave de uma vez por todas e parar de ser enganado é que não é culpa da gordura o fato do seu triglicerídeo estar aumentando no seu sangue. Nós já falamos de triglicerídeo algumas vezes aqui no canal e eu quero que vocês entendam que o triglicerídeo é um tipo de transporte de gordura energética que a gente acaba fazendo pelo nosso corpo. E esse triglicerídeo acaba viajando pelo sangue, para a gente poder mobilizar a energia uma hora para o músculo, uma hora para outro órgão, como o fígado, ou para outro órgão, então, como por exemplo o coração. Enfim, para cada órgão que está precisando de energia, os triglicerídeos ficam viajando de um lugar para o outro para facilitar esse processo. No entanto, os triglicerídeos acabam aparecendo no nosso sangue muito por culpa dos carboidratos que a gente consome e menos pela gordura. Quando a gente fala de carboidrato, o principal da nossa alimentação é a glicose, são os açúcares. O importante é você saber que o açúcar que a gente consome é utilizado pelo nosso corpo. Ele vai entrar ali no músculo, ele vai para o nosso cérebro, ele vai ser utilizado por vários lugares do nosso corpo. No entanto, quando o corpo ele já não dá conta mais de armazenar tanto açúcar, ele tem que fazer alguma coisa com aquele açúcar que está dentro do sangue. E o que ele vai fazer é transformar esse açúcar em gordura. E aí entra o nosso fígado trabalhando nisso. O nosso fígado começa a transformar esses carboidratos em gordura e essa gordura começa a viajar pelo sangue em formato de triglicerídeos. E apesar de muita gente não saber sobre essa informação, pode ter certeza que a indústria alimentícia sabe disso. Eu vou dar um exemplo para vocês que é bem simples de entender. Se você já assistiu MasterChef, aquele programa lá da Band que mostra sobre culinária profissional, Seu peru é f***, que pariu. existe uma carne que eles gostam bastante e que é bem cara, inclusive é uma das carnes mais caras do mundo, chamado foie gras. O foie gras nada mais é do que o fígado de ganso que recebeu uma alimentação específica durante a vida dele. Eu não sou muito de acordo com esse tipo de alimento porque o animal ele sofre muito para ser produzido esse alimento. Vou explicar para vocês rapidão. Basicamente, eles forçam a alimentação nesse ganso, colocando um tubo de metal na boca dele, vai até o estômago dele e coloca uma pasta de milho dentro do estômago dele. Para que eles fazem isso? Porque essa pasta de milho alimenta ele forçadamente com muita pasta, com muito alimento. Eles basicamente estão forçando comida para dentro do corpo desse ganso, né, lá para dentro do estômago dele, porque normalmente ele não ia comer tudo isso. E essa pasta de milho acaba sendo digerida por ele, começa a aumentar esse tipo de açúcar que vai para o sangue desse ganso e o fígado começa a metabolizar isso tudo e ele vai ficando gorduroso. Só para você ter uma noção, o fígado de um ganso que recebeu essa alimentação forçada fica aproximadamente 10 a 14 vezes acima do tamanho normal. Eu tô passada, chocada. Então imagina aí você ter um órgão que ficou 10 a 14 vezes maior que o tamanho dele normal. Seria horrível de viver com isso, né? Mas o que tem a ver o ganso aqui na nossa história e o foie gras? Pessoal, essa pasta de milho que eles dão pro ganso, ela é basicamente, como o nome diz, feita de milho. E o milho é 61 a 78% de amido, de carboidrato, de açúcar. Então, uma porcentagem muito grande de açúcar. E isso deixa o fígado dele gorduroso. Sabe quantos
por cento de gordura tem nessa pasta de milho? 3 a 6%. Ou seja, a indústria alimentícia, para produzir essa carne tão gordurosa, ela não fica dando gordura pro ganso. Não, eles dão milho, que tem bastante carboidrato, porque assim o fígado dele vai ficar gorduroso bem rapidinho. Então, se você não quiser ter um fígado gorduroso, o que você tem que evitar na sua alimentação são as substâncias ricas em carboidrato. Agora, se você já tem triglicerídeos elevados e você já tem gordura no fígado, fica atento para essas 6 dicas para você reverter essa situação. A primeira dica é você tentar se alimentar com carboidratos bons, ou seja, aqueles presentes em vegetais verdes, como a alface, o espinafre, a selga. Então, na sua alimentação, tem que colocar mais tipos de carboidratos bons e menos carboidratos ruins. O arroz, por exemplo, não seria um carboidrato muito bom para você que tem triglicerídeo elevado ou até mesmo gordura no fígado. A segunda dica é de você tentar consumir gorduras saudáveis. Nós já falamos aqui no canal sobre os tipos de gorduras que nós temos aqui na nossa alimentação, quais são boas, quais são ruins. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vou deixar um card aqui que você pode clicar depois e assistir esse vídeo. Mas basicamente você poderia consumir mais ovos, abacate, nozes, alguns tipos de semente, como a semente de girassol, a semente de linhaça, a semente da chia e até mesmo o salmão, né? Aquele peixe que é tão consumido na culinária japonesa. Outra dica importante é você diminuir a frequência de alimentação. Nós comentamos isso inclusive também naquele vídeo lá que eu falei sobre o horário ideal para a gente se alimentar. A gente sabe hoje em dia já que o momento ideal para você se alimentar é entre 7 da manhã e 7 da noite, né? 7 da tardezinha ali. E ficar um tempo com o estômago vazio para você regular alguns hormônios. Então, se você for consumir alimentos durante esse período, o ideal é que você consuma de 2 a 3 vezes apenas os alimentos nesse período. Então é um café da manhã bem reforçado, uma janta ou lanche da tarde também bem reforçado e um almoço bom. Não ficar fazendo aquilo que a gente aprende às vezes até na faculdade, de ficar comendo a cada 2 horas, a cada 2 horas e meia. Porque quanto mais vezes você come, maior vai ser o pico de insulina que você vai produzir no seu corpo e isso vai desregular um monte de função e até poder prejudicar e causar diabetes. Já tem vários estudos que comprovam isso, já trouxe esses estudos aqui no canal para vocês várias vezes também. Então é importante, menor frequência de alimentação é melhor para você e para o seu corpo. Outra dica é você eliminar os alimentos causadores de gordura no fígado e de triglicerídeos, né? Aqueles alimentos que são muito doces, como sucos de fruta, como por exemplo o álcool. O álcool ele afeta o seu fígado porque ele é metabolizado ali. Quase todo o álcool que você consome é metabolizado pelo seu fígado. E quando o fígado ele está trabalhando, metabolizando esse álcool, ele não consegue trabalhar direito sobre aqueles carboidratos que a gente comentou. A produção de gordura acaba aumentando e começa se depositando no fígado. Então, consumir álcool só ajuda a afetar ainda mais esse órgão que já está doente. Diminuir o consumo de farinhas também é muito importante. Inclusive, eu estou pensando em trazer aqui para o canal, ou talvez criar um canal secundário, falando um pouquinho sobre alguns tipos de alimentos e algumas receitas para você que está querendo se alimentar de um jeito mais saudável. Estou pensando em trazer, inclusive, aqui para o canal um videozinho para ver se vocês vão gostar, sobre um café da manhã que pode ser de baixa concentração de carboidrato, ideal para o paciente diabético. Se você gostaria de ver um vídeo sobre receita, eu colocando a mão na massa ali cozinhando, deixa no comentário ali embaixo que é muito importante. E antes de eu me esquecer, não se esquece, compartilha esse vídeo, clica no botão compartilhar ali embaixo e manda esse vídeo para seus familiares ou para alguém que você conhece que sofre de triglicerídeos aumentados ou até mesmo de gordura no fígado. Outra coisa importante que a gente tem que saber é sobre consumir uma quantidade ideal de proteína. E quando a gente fala quantidade ideal, aí você vai ter que passar no seu nutricionista. Não tem escapatória, pessoal. Presta atenção, é muito importante o que eu vou falar no próximo minuto. Tem muita gente que vem aqui pro YouTube para procurar a solução para sua doença ou para o quadro que está sofrendo. E é legal. Toda vez que eu estou precisando de alguma dica, por exemplo, de eletrônica ou de qualquer coisa que eu não domino muito, eu venho para a internet, pesquiso, é show. Mas são coisas que não vão afetar a minha saúde, né? Você que está procurando aí, acaba em canais de vários médicos. É legal você entender um pouquinho mais sobre o seu sintoma, receber dica do que se alimentar melhor, isso é legal. Mas tem coisa que não dá para fazer pela internet. Eu não posso vir aqui e falar assim, ó, você precisa consumir tantas gramas de proteína por dia, porque você é diferente do seu irmão, do seu
pai, do seu vizinho ou de qualquer outra das milhares de pessoas que assistem meu canal. Então não dá para eu falar o número exato de proteína que você precisa por dia. Por isso é ideal você que está assistindo passar no seu nutricionista. E o que as proteínas têm a ver nesse caso? É que se você consumir pouca proteína, você tem um efeito no seu corpo que é de aumentar o nível de açúcar no sangue. E aumentando o nível de açúcar, a gente já falou que vai aumentar os triglicerídeos. Para você entender isso rapidinho, não achar que eu tô tirando tudo da cabeça, pessoal, quando a gente come pouca proteína, nossa alimentação tá hipoproteica, tem um hormônio que a gente vai começar a produzir no nosso corpo, produzido aqui numa glândulazinha do cérebro. Esse hormônio é chamado de GH, é o hormônio do crescimento. Isso mesmo, você produz pouca proteína e o seu corpo estimula a produção do hormônio do crescimento. Mas o motivo é que o hormônio do crescimento faz o seu corpo produzir proteína. Então o corpo é tão inteligente que ele fala: opa, não tô consumindo proteína, então vou estimular a produção de proteína endógena. Só que o GH, esse hormônio do crescimento, ele também aumenta e muito o nível de açúcar no sangue. E aí é por isso que essa mobilização de gordura, de triglicerídeos acaba aumentando bastante. E quando você come proteína demais, né, que inclusive tem gente aí que faz essa dieta, né, hiperproteica, muitas pessoas fazem isso achando que o corpo vai diminuir os carboidratos no sangue, mas não é bem assim. Quando você come muita proteína, você estimula o seu rim a fazer algo chamado gliconeogênese. Se você é inscrito aqui no meu canal, você já deve ter ouvido essa palavra algumas vezes. A gliconeogênese é a formação de novas moléculas de glicose. Ele começa a pegar aminoácidos, que são a estrutura principal da proteína, e começa a transformar esses aminoácidos em açúcar. E aí você já viu, né? O açúcar muito alto começa a virar gordura lá no fígado e a gente só complica o nosso quadro. Última dica muito importante: pratique atividade física. Se você praticar atividade física, você vai consumir aquele açúcar em excesso no seu sangue, você vai estabilizar os níveis de insulina, que vão evitar também aquela resistência à insulina que acontece nos pacientes diabéticos tipo 2, e isso vai evitar a formação de gordura no sangue e a piora do seu quadro. Essas são as 6 dicas que eu queria trazer para vocês sobre como evitar e resolver esse problema de gordura no fígado e triglicerídeos aumentados. Dado importante aqui para vocês: se você já está recebendo algum tipo de medicamento para tratar a sua gordura no fígado, ou então medicamento para diminuir os seus triglicerídeos, como por exemplo os fibratos, não indico a retirada desses medicamentos só porque você assistiu o vídeo. Eu quero lembrar vocês que se você já recebeu um diagnóstico e está tratando, essas dicas aqui que eu estou dando são dicas complementares que vão ajudar a resolver mais rápido o seu problema. Porque de nada adianta você parar o seu medicamento e começar a seguir essas dicas, ou mesmo de você parar de seguir essas dicas, né, fazer um monte de alimentação errada ali e ficar tomando comprimido. Então o ideal é que você faça isso em conjunto. Se você está seguindo essas dicas já há um tempo, já tinha visto algum vídeo ou lido algum artigo, alguma coisa na internet sobre isso e não está resolvendo, consulte o seu médico. Vá no médico, ele vai te passar algum medicamento para tentar ajudar a acelerar o seu tratamento. Fico muito feliz que essas dicas tenham chegado até vocês e não se esqueçam, deixe seus comentários ali embaixo, que é muito importante. Se você gostou do vídeo, não se esquece do curtir ali embaixo e também de dizer de onde você está assistindo esse vídeo. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado 2 vídeos aqui para vocês. Em um vídeo eu comentei sobre qual é o momento ideal para a gente se alimentar, para a gente jantar, o que a gente tem que comer melhor durante esse período. Em outro vídeo eu comentei sobre o magnésio. O magnésio é um suplemento muito bom para o nosso corpo e ele pode mudar a nossa vida. Clica ali para você conferir. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!